Dando continuidade à nossa revisão, o próximo assunto é adjetivos. Para dar início ao nosso assunto de adjetivos, vamos ler um pequeno poeminha com o título Cena de Jardim. Rede traiçoeira, na linda roseira a aranha deixou. Joaninha faceira, ligeira, brejeira, na rede pousou. Teimoso girassol, olhando sempre o sol, nem a cena notou. Moroso caracol, nem sol, nem girassol, caracolando olhou. Ligeiro passarinho, de bico bem fininho, a teia desmanchou. Dias Leda, canção da menina descalça. Assim no poema, os seres apresentam defeitos, qualidades, modo de ser e aspectos. Os defeitos citados, traiçoeira e teimoso. As qualidades, linda, faceira, modo de ser, ligeira, brejeira e moroso. E o aspecto, fininho. Então, podemos concluir com os exemplos aqui dados, o conceito de adjetivo. Que adjetivo vai ser o quê? A palavra que vai caracterizar o substantivo, características essas que podem ser defeitos, qualidades, modo de ser e aspecto do substantivo. O adjetivo ele tem a seguinte classificação: o adjetivo primitivo e adjetivos derivados. Como exemplo, nós tivemos aqui o adjetivo primitivo é linda e ligeira. E as derivações foi traiçoeiro, que derivou de traição, teimoso, que derivou de teima, faceira, de face, e brejeira, de brejo, e fininho, de fino. Temos adjetivo simples, que é representado por um único radical. Como exemplos temos ligeiro, moroso e teimoso. E temos os adjetivos compostos, que é formado por dois ou mais radicais. Exemplo, temos o azul claro, amarelo ouro, socioeconômico. Adjetivos pátrios ou gentílicos. O conceito de adjetivos pátrios é justamente aquela palavrinha que vai estar indicando a nacionalidade do substantivo. Como exemplo, nós temos aqui poeta mineiro, revista americana, continente asiático. O adjetivo pátrio em poeta brasileiro vai ser mineiro. Por que mineiro? Porque ele vai indicar a nacionalidade do poeta. Revista americana, o adjetivo pátrio vai ser quem? Americana. Por quê? Porque está indicando a nacionalidade da revista. Continente asiático, o adjetivo pátrio vai ser quem? Asiático. Por quê? Porque está indicando a nacionalidade do continente. Se o adjetivo pátrio for composto, indicando dupla nacionalidade, costuma-se usar o adjetivo mais curto antes. Esse adjetivo, em geral, apresenta uma forma reduzida e culta. Observe. Consulado luso brasileiro, cantora ítalo-inglesa. Então, revendo, quanto à forma, os adjetivos classificam-se em primitivo, azul, derivado, azulado, porque a palavra azulado vem da palavra azul, origina-se da palavra azul. Simples, azul, porque tem apenas um radical. Composto, azul marinho. Podemos observar que, neste exemplo, nós temos a palavra azul e a palavra marinho, por isso ele é composto. Pátrio ou gentílico, nós temos a palavra carioca e gaúcho, que indica a nacionalidade. Chamamos de locução adjetiva o conjunto de duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Então, nós temos aqui como locução adjetiva essas expressões, que vão dar origem a essas outras. Nariz de vidro, vítreo. Região de floresta, florestal. Viagem de avião, aérea. Tônico de cabelo, capilar. Dor de garganta, gutural. Barra de chumbo, plúmbia. Locução adjetiva é uma expressão que caracteriza um substantivo e tem valor de um adjetivo, pelo qual pode ser substituída. É formada por uma preposição e um substantivo. Resumindo, adjetivo
Termo variável que acompanha o substantivo, atribuindo-lhe qualidade. Já a locução adjetiva é a expressão formada por duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Refere-se ao substantivo, caracterizando-o. A flexão do adjetivo. O adjetivo flexiona-se em gênero, número e grau. Gênero masculino e feminino, número singular e plural, grau comparativo, superlativo. A flexão de gênero. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Quanto ao gênero, o adjetivo pode ser uniforme e biforme. Uniforme. Exemplo: ele é gentil, ela é gentil. Nesses exemplos, podemos observar que nós temos um único adjetivo para ambos os gêneros. Biforme. Ele é bonito, ela é bonita. Nestes exemplos, podemos observar que nós temos adjetivos diferentes para ambos gêneros também. Adjetivos biformes. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Linda, lindas. Roseira, roseiras. Linda, adjetivo. Roseira, substantivo. Teimoso, adjetivo. E girassol, substantivo. Plural dos adjetivos compostos. Colcha azul clara, colchas azul clara. Observamos aqui que o adjetivo mais o adjetivo. No outro exemplo, nós temos aqui o adjetivo e mais o adjetivo. Somente o último elemento ele vai variar para o plural. As demais permanecem no singular. Temos aqui as exceções. Surdo, mudo, que vai ficar surdos, mudos. Azul marinho, azul celeste. São invariáveis. Meia cinza, chumbo. Cinza, adjetivo, mais o substantivo que é chumbo. Tecido azul, piscina. Temos o azul, adjetivo, mais o substantivo que é piscina. Ficam invariáveis. Observações. Ficam invariáveis também os adjetivos compostos formados por cor, mais de, mais substantivo. Ou substantivos empregados como adjetivos que fazem referência a cores. Exemplo, lenços cor-de-rosa, gravatas creme. A flexão de grau do adjetivo. Observe. A Joaninha é tão faceira quanto o caracol. Nesse exemplo aí, nós vamos ter um grau comparativo de igualdade. Por quê? Porque a Joaninha ela é faceira da mesma forma que o caracol. Por isso, comparativo ele é de igualdade. No exemplo, a Joaninha é mais faceira do que o caracol, nós temos aí um exemplo de grau do adjetivo de superioridade. Por quê? Nesse exemplo fica claro que Joaninha ela é mais faceira do que o caracol. A Joaninha é menos faceira do que o caracol. Neste exemplo, o grau comparativo aí vai ser de inferioridade. Por quê? Porque fica claro que Joaninha aí no exemplo, ela é menos faceira do que o caracol. Resumindo, temos comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade, que é representado por igualdade. As palavrinhas são as respectivas tão, tanto, quanto e como. Inferioridade vou estar sempre usando menos que e superioridade mais que. O superlativo absoluto sintético. Exemplo, a Joaninha é faceiríssima. No superlativo absoluto analítico, Joaninha é muito faceira. Superlativo relativo de superioridade, Joaninha é mais faceira de todas. Superlativo relativo de inferioridade, Joaninha é menos faceira de todas. O que nós podemos concluir nesses exemplos aqui? Qual a diferença entre o superlativo absoluto sintético e o absoluto analítico? A gente já vai atentar pelas terminações. No sintético, ele é sempre
vai ter sempre a terminação íssima. E no analítico, nós vamos ter a palavra faceira, sempre antecedida pela palavra muito. Certo? Resumindo, superlativo absoluto, sintético, como foi exemplificado no slide anterior, sempre vai ter a terminação íssimo, érrimo. E no analítico, vai ter a palavra muito, que vai sempre anteceder a outra palavra que se refere. No superlativo relativo, nós temos os graus de superioridade e inferioridade, onde vai ser sempre acompanhado os artigos o e a, mais as expressões mais, de ou menos de. Flexão do grau do adjetivo. Os adjetivos bom, mal, grande, pequeno, alto e baixo. No comparativo de superioridade, temos como exemplo melhor, pior, maior, menor, superior e inferior. No superlativo absoluto e relativo, podemos utilizar ótimo, ou melhor, péssimo, o pior, máximo, o maior, mínimo, o menor, supremo, o superior, ínfimo, o inferior. Exceções. Alguns adjetivos apresentam uma forma popular e outra culta ou literária no superlativo absoluto. No exemplo, amigo, eu posso utilizar amiguíssimo ou amicíssimo, humilde, humildíssimo, humílimo, negro, negríssimo, nigérrimo, magro, magríssimo ou macérrimo.